Muito bem, ao vivo do nosso Estúdio 2, o Conecta News, nesta manhã tem a honra de receber o professor e agora doutor em Direito, conhecido de toda a comunidade regional, professor Inácio Capelari. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E aí, então, eu quero dizer que é um privilégio estar aqui, né? E bater um papo contigo aí, antes. Muito bem. Professor Inácio, para quem não o conhece, né, de tantos anos, seja na... Posso? Pode, claro. Já estou com as 2 vacinas, mas não por isso. Sim. É que vai facilitar para eu falar e o pessoal entender. Não, ali, eu permaneço de máscara e o senhor pode ficar Pode sem. ser? Pode ser, não Então tem tá. problema nenhum. Obrigado. Professor Inácio, para quem não lhe conhece aí da vida comunitária ou da vida acadêmica ou das atividades jurídicas, né? O que o senhor pode nos dizer de uma breve apresentação? Olha, eu fui professor da UX ali, até me aposentar, e onde me desligaram depois, então, em 2018. Mas de 95 a 2018, quase 25 anos. 24. E também lecionei ali na Cenecista por quase 10 anos também, né? Então lá eu fiz uma negociação na época, porque o Rodrigo começou o curso lá de administração, e aí o professor Vircino pediu para ver se eu lecionava. Ele queria que eu fosse lá lecionar tempos para administração e economia. E aí eu fui lá, conversei com o pessoal da UX aí me liberaram uma noite por semana. Aí eu ia uma noite por semana, era para ser 4, 5 anos, aí o tempo que o Rodrigo ficasse lá, e acabou o Rodrigo em 3 anos saindo, né, nem isso. E o professor permaneceu? E eu permaneci 10 anos quase, né. Aí depois tinha os compromissos das coordenações das práticas jurídicas aqui em Nova Prata, aí comecei a ficar mais por aqui. E Bento, e aí então na UX. Aí eu acabei saindo também, né, e me desligaram lá, e aí fiquei só com a UX, na parte de cursos do direito, administração, economia, contábeis, que eu sou meio polivalente, né? Sim. E a área de comércio internacional. E aí, como fiquei mais por aqui, Bento Gonçalves. E aí também fui uns 1 ano e meio, 2 anos em Guaporé também, né, auxiliar lá, uma vez por semana. Então a minha vida foi essa aí, né, dentro a vida acadêmica na UX, né, lecionando pós-graduação, essas coisas. Então é interessante, né? Então, é uma coisa que tu começa a lecionar, eu adoro lecionar, né? Sim. Então agora que eu saí ali, então eu saí porque me aposentei pela Previda UX e também tinha me aposentado pelo INSS. Me aposentei e aí me desligaram e aí eu fui tratar de definir já essa minha questão do doutorado, que ficava muito pendente. Mudava a legislação, aí eu tinha que retomar, mudar. Aqui no Brasil, para defender um ponto de vista ou escrever alguma coisa, é muito complicado. Eu escrevi um livro sobre direito do trabalho, estava pronto para editar lá na UX. O Michel Temer assumiu, mudou a legislação do trabalho, não terminou com o meu livro. E aí a tese que estava quase pronta teve que ir para a gaveta. A tese com a área ambiental também, e retoma, né? E aí quando eu me aposentei ali e me desvinculei da UX, aí eu retomei para valer a tese e aí terminou, né? Agora terminou. Né? Terminou a tese, graças a Deus, né? Agora estou descompromissado. Agora só para um pós-doutorado lá, que Sevilha, o doutor Álvaro, que é o reitor lá, me mandou um abraço e me mandou dizer que ele está em férias até setembro, dia 6 de setembro. E aí, então, ele quer que eu faça um pós-doutorado na Universidade de Sevilha, em cima da sequência do meu livro. Eu tenho um livro na área de direitos humanos, né, e direito natural, fundamentação universal, que trata também, tem um viés ali nas gerações, que é em cima uma delas é a defesa da água, a universalização da água, né? E ele é a maior autoridade
sobre águas do mundo, né? Palestra no mundo inteiro a respeito da água, que é de Minas Profundas, que é a minha tese é sobre essa área de recuperação do solo, a área de recuperação das áreas ambientais, a proteção do ambiente e tal. Então ele quer que eu faça pós-doutorado lá em Sevilha, ele queria me orientar. Então eu não conversei com ele ainda, né? Depois disso faz 4 anos que ele tentou me incentivar para fazer, né? Então assim que eu terminasse, agora vamos ver a que rumo eu tomo ali para complementar esses estudos. A minha pretensão é fazer uma complementação, né? Fazer um pós-doutorado agora em cima dessa área que envolva a questão ambiental, envolva essa sequência do meu doutorado. Esse estudo do pós-doutorado que o doutor Álvaro quer, me sugeriu. Sim. Né? Então ele Já queria na uma coisa, né? sequência. Ele sugeriu. Também é a universalização da água, porque a água, o ar, né? Quer dizer, todo o ecossistema em si, ele é universal, é de todos, né? Nós não podemos dizer que é da gente. Esse poço d'água é meu. É teu, sim, mas tu explore lá, por exemplo, no aquífero Guarani, de repente vem, né? É um bem comum. É um bem comum. E professor, diga para nós o seguinte, após aí quase 2 a 3 décadas lecionando, seja no direito, seja na parte da contabilidade, da economia, quem estudou principalmente no campus de Nova Prata tem uma amizade com o senhor aí que é levada para vários lugares, né? O que o senhor pode nos falar sobre a escolha da Universidade de Lyon, na Espanha, para defender essa tua tese, e o doutorado, né, para quem aí mais ou menos acompanha essa sequência, a gente faz uma graduação, após pode fazer um mestrado e depois faz o doutorado, quando se vai fazer ciência, quando se vai questionar e buscar um problema para tentar responder. Sim. Muita gente, hoje nós vivemos no Brasil uma fábrica de mestrados e de doutorados nos mais diferentes níveis de pós-graduação que existe. Isso também virou um produto acadêmico. Mas o doutor em si, professor Inácio, ele se constrói com a experiência, né? Perfeito. Com o passar do tempo. Depois de toda essa sequência na academia, o senhor escolhe a Universidade de Lyon, na Espanha, e vai trabalhar a área ambiental. Como é que foi feito esse processo de escolha, professor? Esse processo de escolha, a UX, desculpe, a UX fez um convênio com essa Universidade de Lyon e esse pessoal veio lecionar para cá. Vinha nas férias, por exemplo, janeiro, fevereiro e março. Então a gente tinha aula com eles, né, o pessoal da Espanha, e mais julho. Né, e foi levando, né, foi durante 4 anos praticamente, tá, essas aulas. Aí depois teve um período que eu tive que ir para a Espanha, para complementar com o conteúdo em espanhol puro, lá na própria universidade. Né. Então eu estive lá, então eu fiz as matérias, ou as cadeiras, que como a gente diz aqui, né, dentro da Universidade de Lyon, são cadeiras específicas, essas tu tem que estar lá presencial, lá em Lyon, né, e as outras eram presenciais, mas conveniados com a UX aqui. Então, aí eu optei, né, por fazer, porque essa área ambiental, não basta tu estudar só o Brasil, né? Sim. Se eu estudasse o meio ambiente aqui do Brasil, nós temos a própria UX tem mestrado, né, e tem doutorado nessa área hoje, né? Mas se eu optasse pelo daqui, não quer dizer que eu ficaria restrito, mas a limitação de eu entender só o que é aqui, Sim. tá? Para mim, né, com a minha experiência de professor universitário, com a minha experiência profissional, que vai lá desde 87, né, a minha formação na Unicinos, né? Aí, o que eu quis? Quis fazer vários pós, porque eu tenho outras formações,
Então, fiz na área de economia, na área especialização na área de direito de energia, que eu fui advogado da CE, saí em 96 pelo plano de demissão voluntária, para optar para vir para a docência e o estudo justamente em cima das questões. Eu queria era estudar bastante e se eu ficasse trabalhando como advogado da CE, eu não teria esse tempo, né, o suficiente para fazer, por exemplo, um pós-graduação lá por semestre, eu terminar, né? Então, onde eu podia buscar um pós e uma especialização no semestre e ir acompanhando e fazendo, encaixando um no outro, né? Que foi o que eu fiz. Então, eu fiz a pós na Fundação Getúlio Vargas e na UX, na época, em 90, eu acho que foi, em administração e marketing. Então, contábeis, administração, direito, direito do trabalho, previdenciário, essas coisas todas. Fui fazendo. Sim, vai agregando diferentes áreas de conhecimento. Fui agregando todos esses conhecimentos, né? Por exemplo, direito de energia e economia. Eu era o único advogado da CE com pós em economia e direito de energia pela Fundação Dom Cabral. Sim. Né? Então, o único cara que podia dar parecer pela Eletrobras, conveniado com a Eletrobras. Até hoje, eu acho que eu devo ser o único aqui do Rio Grande do Sul. Que tinha essa capacitação. E tinha essa capacitação. Então, essas coisas tu vão agregando, tu tem que. Em tese é aquela história. Tu tem que botar farinha no saco para poder fazer um bom pão, né? Sim. Mas tem que ter, além do pão, tu tem que ter os outros ingredientes. Então, tu tem que ir agregando, né? Então, como eu tenho formação contábil também, então, além da administração e economia, então eu vou agregando tudo, fui ampliando. E nessa ampliação. Também eu fiz um mestrado, daí junto com o Rodrigo, meu filho, nós fomos fazer na Unicinos, em filosofia. Perfeito. Então, quando eu vi que eu estava pronto para encaixar mesmo a situação, aí eu tinha o conteúdo que eu já tinha do doutorado aqui, né, e mais o da Espanha, e aí eu digo, bom, agora estou pronto para escrever sobre a questão ambiental, porque daí tu tem todo o encaixe. Sim. Né? E aí eu não vou falar só do Brasil, em que pese a minha tese, ela é centrada na questão ambiental e a questão da exploração de minas, né? Pedreira também, é uma área também. Perfeito. Né? Mas que é da nossa região. A gente chama aqui de pedreira, mas tem que saber que é uma lavra de exploração mineral. E mineral. E aí ela tem a mesma competência. Em âmbito nacional, a legislação é a mesma, né? Então, aqui eu centrei bastante em cima das barragens, né? Inclusive a Brumadinho lá e a Samarco, aqueles acidentes que deram lá. Sim. Eu fiz ênfase também na minha tese, né? E aí tentei mostrar se a legislação brasileira ela é eficiente o suficiente, tá? Que a tese, o centro da tese, aí, se a legislação brasileira é suficiente, ela é para abarcar, proteger e a fauna, a flora e a parte de exploração mineira, quanto à exploração, conceder a exploração, fiscalizar o andar dessa exploração e a recuperação do solo degradado ou da fauna, da flora, para que ela se torne uma área preservada. Porque tu vê, isso de preservar o meio ambiente, tá? É uma questão que, se eu estudasse só o Brasil, eu não estaria analisando lá que essa questão do direito ambiental ele surgiu em metade do século XX. Sim, é uma área jovem. Então ele surgiu na metade do século XX, por quê? Porque antes a população, né, desde os primórdios do mundo, ele vinha explorando a natureza e sem se preocupar em recuperar. Sim. Porque achava que a própria natureza se autocompunha, né? Ia se recompor de forma natural. Não precisava fazer nada, ela ia se ajudar, né? E na realidade não é isso aí. A população foi crescendo, foi usando cada vez mais as áreas de fauna e flora e a exploração mineira. Veio a industrialização, aí aumentou mais ainda, né? Então, o que aconteceu? A metade do século XX, aí então nós temos que... Começou a se perceber chuva ácida, a poluição em grande escala, pelo menos nas grandes cidades, com as indústrias e tal. Os desequilíbrios se tornaram visíveis e as consequências humanas foram inerentes. Não só visíveis, como, por exemplo, a área de pesca.
Sim. Em várias localidades do mundo, começou a diminuir a área de pesca, começou a se perceber os entes poluentes ali, né? Então, aí o mundo foi obrigado a pensar numa forma de restaurar isso. Ou nós começamos a mexer nisso e o ser humano tratar de ajudar a recompor a natureza, ou então a coisa vai acabar ficando catastrófica e não vai ter solução, né? Então foi a partir da metade do século XX que surgiu então o direito ambiental como um dos ramos do direito a buscar esse suporte para dar o suporte jurídico para tentar proteger e conscientizar o ser humano de que ele tinha que fazer isso, né? E é importante, professor, a gente fazer um panorama para quem nos acompanha em casa. Geralmente, quando as pessoas falam em questões jurídicas e questões de direito, para o senso comum ainda se atrela bastante a questão do direito civil, a discussão dos seus contratos, no direito penal, a questão vinculada à prisão ou à liberdade, mas a gente tem diversas áreas, existem direitos dentro do próprio direito. E a questão ambiental, ela é praticamente moderna, talvez uma das mais jovens áreas e uma das mais expandidas, né? A gente teve, a partir aí da Eco 92, que foi feito no Rio de Janeiro, né, onde se teve os grandes marcos legais, e depois vieram outras tantas convenções internacionais em que as nações tentam aportar novas regras. Para o Brasil, na Constituição de 88, houve aí, de fato, a positivação do direito ao meio ambiente, depois reconhecido como um direito fundamental. E aí o professor Inácio pega esse tema do direito ambiental, faz um intercâmbio com a Espanha e cria a sua tese de doutorado. O que o senhor explorou nisso, professor Inácio? Quando nós falávamos sobre o porquê de eu ter optado pela Espanha, que eu estava colocando que aqui no Brasil, então, é uma diversificação grande, porque tu vê, antes da Constituição nossa, a legislação que protegia esse nosso meio ambiente era só a legislação infraconstitucional, a legislação ordinária. Eram leis e não estavam na Constituição, né? Sim. Então, e que tudo começou, nós falávamos metade do século XX, tudo começou depois de 1948, com a Declaração dos Direitos Humanos. Correto. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, em seu artigo 1º, o 23 e 25, né, 23.13 e 25, da Declaração dos Direitos Humanos, trata, então, da questão dos direitos humanos, o direito à vida, o direito todos os direitos vinculados ao sujeito ter uma vida digna e ter essa preservação da vida, né? Mas também trata do meio ambiente como o elo da vida, né? De proteger a vida, a Declaração dos Direitos Humanos. E nós, se nós percebêssemos ali, antes da Declaração de 1948 dos Direitos Humanos, não tínhamos, né, essa conscientização. Então, com esses 3 artigos, o artigo 1º, o artigo 23.3 e o artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos, aí então começou a se concentrar e se conscientizar. Aí, a partir dali, começou a se ter os países começaram a se conscientizar e colocar no seu próprio texto constitucional. Sim. Tá? No seu próprio texto constitucional, a Declaração dos Direitos Humanos, né? Dos direitos humanos, a declaração colocando a proteção ambiental. Sim. Essa questão que vinculada aos direitos humanos lá de 1948, a Declaração Universal, esse pessoal começou a se conscientizar e colocar no texto constitucional a proteção ambiental, a proteção do meio ambiente. E uma das primeiras constituições foi a da Alemanha, né, em 1949. E aí depois veio a de 57 com a Bulgária. Sim. Aí depois veio Portugal, depois veio a nossa em 88. Tá? Então, eu quero mostrar porque eu coloquei ali essa questão, por exemplo, a Europa,
ela explora muito essa questão ambiental Sim. e a questão mineira, e é muito rígido ali. Tanto é que, por exemplo, na Espanha, não é que nem aqui de ordem geral a legislação. Lá é a mina de urânio, por exemplo, ela tem uma legislação específica. Sim. Tá? Ela tem toda a proteção legal, mas tem questões específicas. Então, todos esses estudos, essas coisas, são interessantes para te montar, que nem eu montei a minha tese, em cima dessa... Tu pega a globalização e coloca ali para te ter um ponto de vista como é que é o Brasil. Essa é a questão. Mostrar aquilo que é feito no Brasil, se a legislação é suficiente, não é suficiente, para garantir ou não garantir, como é que é, e o porquê que não se tem essa eficiência que a gente gostaria de ter, e que a Constituição de 88, tá, nossa, colocou uma ênfase específica, né, dentro dessa questão dos direitos humanos. Por exemplo, a nossa Constituição, no artigo 5º, que é dos direitos e garantias individuais, surgiu a nossa Constituição, que é uma das que protege a questão do ambiental, está lá específica no texto, né, constitucional. Então, o artigo 5º, que é os direitos e garantias individuais, colocou uma das prerrogativas, o direito que tem o cidadão de propor ação popular para proteger o meio ambiente. Sim. Tá? No próprio artigo 5º, inciso romano 73. Está lá específica essa condição de proteção. Por quê? Porque qualquer cidadão, então, viu que tem um problema, ele pode entrar com ação popular. Tá? Aí, bom, mas tudo bem, está tudo certo, por aí o cidadão tem uma das prerrogativas. Não, colocou o Ministério Público no artigo 129, 3, inciso romano 3, colocou os poderes do Ministério Público para propor ação popular e inquérito civil público, né? A ação popular não, a ação civil pública e inquérito civil público. Para proteger o meio ambiente também. Aí diz, pô, até aí tá bem. Para te ver como é que a nossa Constituição, em matéria de legislação, ela não dá para dizer perfeito, porque não existe nada perfeito, sim, mas ela é suficiente se adotarmos a legislação e a constitucional e a infraconstitucional, vai ver como ela é interessante, né? Então, tanto é que é uma das que se comenta a nível internacional. Aí tu busca lá no artigo 23.13 e 25 24 da nossa Constituição, tem os poderes que são colocados para a União, Estado, Distrito Federal e municípios para proteger. É dever deles proteger. Então, esses dois artigos, eles se complementam no seguinte: o artigo 24, ele trata então da questão de dar poderes para a União, Estado, Distrito Federal e município, criar legislação complementar à Constituição, né? E editar leis complementares para auxiliar na proteção do meio ambiente, desde que obedeçam à hierarquia da nossa legislação, né? E que não se sobrepõe ao texto constitucional. Mas veja bem como fecha um leque, né, interessantíssimo, né? Em matéria de proteção é só aplicar a Constituição e quando não falta, a União, Estado, Distrito Federal e município podem editar leis para complementar, para auxiliar, né? As ferramentas legais que os entes federados possuem, elas são extremamente específicas e podem ser bem aplicadas. Perfeitas. Para suplantar. Quase, eu diria. Se não é perfeito, quase perfeito. E ainda tem o artigo 225. Sim. O artigo 225 da nossa Constituição não só coloca o dever do cidadão, no caso da coletividade, e dos poderes públicos, no caso esses que foram citados, de proteger a questão ambiental, tá? E proteger o elo do ser humano para presente e para futuras gerações, como esse artigo 225, ele praticamente contemplou o artigo 3º, o artigo 23.13 e o artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos. Esses artigos que a própria Alemanha também colocou no seu texto constitucional lá, estão praticamente centrados, foram absorvidos em tese pelo artigo 225 da Constituição, da nossa Constituição. Então, legislação a gente tem. Sim.
Tá? Aliás, o Brasil, né, professora, em termos de produção legiferante, ele é muito bom, né? Aqui no Brasil se produzem leis muito boas, a gente tem aí praticamente para ditar todos os comportamentos. Sim. O problema, claro que é quando isso sai do campo jurídico para vir para o campo social. A gente tem uma defasagem de ação muito grande. Mas, dentro dessa defasagem de ação, é que abre espaço, claro, para a pesquisa trazer as suas informações de como tem esse comportamento. Perfeito. Professor, nossa região aqui, principalmente Nova Prata, Protásio Alves, até Vila Flores, tem diversos empreendimentos que exploram a mineração, as populares pedreiras, né, que trabalham com a extração do basalto. Nós somos uma região caracterizada por isso. Nova Prata, inclusive, carrega o título de capital nacional do basalto. Perfeito. Na sua tese, que foi cambiar direito ambiental, constitucionalismo e outras áreas da ciência jurídica, deu uma ênfase também para a mineração. Por que essa escolha e o que o senhor pode nos falar sobre isso? Porque a mineração, a mineração em si, é onde a devastação do meio ambiente ela se dá e aí entra a questão da falha da nossa legislação. A legislação existe, mas a falha está na falta de aplicação realmente da legislação e a eficiência na fiscalização de toda a exploração, seja da fauna, da flora, então a parte da mineração e a incidência da mineração no meio ambiente, que é o foco da minha tese. Tá? Então não é só as pedreiras, é pedreira, mina de carvão, mina de o próprio urânio que fala lá, o carvão a céu aberto, minas profundas, né? Então toda essa exploração mineira, né? Então as nossas pedreiras, então não é diferente. E aí a gente vai entender por que é difícil essa questão do meio ambiente, a questão da fiscalização e abordar. Aí, se tu for colocar para os nossos telespectadores e os proprietários de pedreiras, né, como é que funciona, e exigir, mas toda essa área que tu está tirando aqui, tu tem que repor. A natureza te deu uma área de terra que era assim. Mas descobrimos, fizemos o banco aqui, a gente chama de banco. Fizemos o banco para trabalhar e foi lá embaixo. Como é que nós vamos deixar do mesmo estado que estava? Não. O dever era deixar. Era recuperar esse solo. Inclusive previsto na própria Constituição a recuperação. Está tudo ali na legislação. Se houvesse a fiscalização, o cara tirou o banco. Descobriu aqui, tirou o banco. Bom, agora ele vai ter que cobrir e deixar como estava antes. Essa é a realidade. Mas aí não adianta eu tirar a pedra porque eu vou... Como é que eu vou fazer isso aí? Vai dar custo. Esse é o problema. Então, a exploração, onde entra a questão econômica, então o pessoal se preocupa com a exploração econômica, até porque se vai recuperar o solo, ele dá... o lucro que ele teve, ele não consegue, às vezes, recuperar o solo. O custo da atividade de recuperação, às vezes, é maior infinitas vezes maior. Porque tu tem que deixar o solo do jeito que estava. Para deixar o solo do jeito que estava, tu tem que tratar, então, toda aquela questão, né? Hoje, em Santa Catarina, se a gente observar, tem exploração de minérios que o pessoal tira a parte de baixo, tira a casca, no caso, como se fosse a casca, tira a parte de cima do solo, tira o minério, né, e coloca depois e faz todo o tratamento e análise que é feito. Então, isso é feito por universidades. Eles fazem todo o estudo de tratamento para deixar o solo melhor do que estava antes. Tá? Então, isso é realmente a condição. Só que isso aí, para isso, se o sujeito que vai explorar não tem condições de fazer sozinho, o governo tem que dar o suporte para ver como é que ele extrai o produto, como é que ele tem que fazer para recuperar e auxiliá-lo na recuperação. Porque isso faz parte, a Constituição diz, cabe à coletividade, ao ser humano que usa, e também o poder público. Não é só o sujeito que usa.
Então, todos devem estar engajados para essa recuperação, tá me entendendo? Mas hoje a gente sabe que essa responsabilidade pesa sempre mais para o empreendedor, né? Por isso, é jogado. Então, não existe essa fiscalização, a aplicação da legislação ela não é adequada, porque ela está aí, mas não há a eficiência nisso, né? Então, essa é a recuperação. Se tu vai ver as nossas pedreiras também, né? Hoje que se tem mais a retirada dos cascalhos, essas coisas, tudo, o pessoal coloca no britador, transforma em brita, aí vai para outras finalidades. Então, isso, tá? A retirada do material já é um grande caminho, né? Já melhorou um monte de quando começaram a explorar para hoje. E só que a recuperação da área toda degradada, também haveria essa necessidade do poder público se empenhar nisso, né? Tá? Então, até porque a grande maioria dos resíduos das pedreiras, quem absorve é o próprio município, né? E nós temos que, exatamente aqui na cidade de Nova Prata, a cidade possui o britador municipal e o trabalho dele é basicamente fazer o recolhimento e a limpeza dos pequenos empreendimentos, das pequenas pedreiras para fazer esse reaproveitamento. Sim. Muitas vezes o empreendedor se coloca numa posição, né, de ter uma legislação muito feroz contra si. Isso é difícil. Complementa. Exato. E aí nós temos a seguinte situação. Claro, nós, na nossa região, a predominância são de micro e pequenos empreendedores da área da mineração. Mas num histórico nacional, o Brasil aí contabiliza diversas grandes empresas, afora que não entramos nem no perfil, né, dos grandes extrações de minério em áreas ilegais que a gente tem, por exemplo, na Amazônia, o garimpo, a Serra Pelada e outros episódios que trazem essa situação onde a mineração se torna uma atividade extremamente agressiva ao panorama ambiental. E, professor, como é que o senhor pega todo esse seu tema e traz para a nossa realidade aqui? Isso aí é o seguinte, então, essa condição, a legislação ela é rígida para todos. Sim. Para o grande empreendedor, que nem esse que exploram em grande quantidade, né? E ela é mesmo para o grande e para o pequeno. Sim. Tá? Então, por isso que haveria a necessidade, tá? Que são os pontos falhos que eu aponto, a necessidade do poder público. Se a Declaração dos Direitos Humanos, lá no seu artigo 1º, tá? 23.3 e 25, coloca isso. Se o nosso artigo 225 da Constituição coloca isso, se dá poderes lá para a ação popular do cidadão, dá poderes para o Ministério Público. Quer dizer, todo esse pessoal devia estar engajado para buscar a forma para a solução. O grande empreendedor, tipo as barragens lá, as grandes barragens de Minas, tá, que muitas foram interditadas, né? A barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, e a barragem de Mariana, que pertence a Samarco. Então a Brumadinho, a da Samarco, os maiores, são 2 acidentes que no Brasil são os maiores, não se tem precedentes em lugar nenhum. Tá? E então, se tu vai analisar, cara, essa situação ali, tenta buscar a solução para isso. Esses sujeitos também, que são grandes empresas na área de exploração de ferro, de outros minérios, né? E elas deixam de aplicar a legislação. Não há fiscalização nisso aí. Tanto é que as barragens se romperam. Sim. Por quê? Porque falha na fiscalização para ver se está bom, não está bom, se está seguindo os protocolos lá e os estudos do início da barragem, tá? Porque toda a exploração mineira tem que ter um estudo antes de começar. E tem que seguir esse estudo, inclusive da recuperação. E isso é que está sendo falho. Está entendendo? A legislação existe, mas está falhando. Então, há que se ter, a gente fala que há rigidez, mas há que se ter maior rigidez ainda. Sim. Mas aí com a intervenção do poder público. Porque está na Constituição, está ali, está na Declaração dos Direitos Humanos, está ali, a situação está ali, é que o ser humano, a coletividade e o poder público tem que zelar pelo meio ambiente. E a mineração é onde, principalmente é onde causa os maiores problemas, os maiores acidentes ecológicos em cima da exploração mineira. Tá? Por quê? Porque ela deve recuperar essa área. Se não recuperar, vai ficar
à mercê. E isso ocorre no mundo inteiro. Tá? Na Espanha, por exemplo, a mineração existe de montão, né? Então, também com as questões essas usinas atômicas, né, para produzir energia, tudo se encaixa. Tu vai analisar a nível de mundo, essa exploração que envolve a questão ambiental, ela é grande. Tanto é que de vez em vez existe lá a discussão, né, dos grandes países do mundo para que se encaixem para tentar resolver, porque é uma questão universal isso. Tá? É uma questão universal. E essa questão universal ela se dá de todos engajados para proteger. Não basta eu poder explorar na boa ali e os outros países ali, né, tentando proteger. E eu nem estou aí, né? Então, essa situação é que tem que se encaixar. No Brasil, a legislação existe, mas ela não é aplicada da forma como tem que ser aplicada, porque, inclusive, não se fiscaliza a sua aplicação, não se trabalha com um projeto, por exemplo, de dentro aqui, nós, em vez de universal, nós poderíamos dizer de nacionalização na exploração mineira. Né? E em que cada um, tanto o grande como o pequeno, dá a sua contribuição. O pequeno dá a sua contribuição da forma como ele tem, na proporção que dá, e ele não se negaria nunca, né? Sim. E o grande também. E o poder público também, porque faz parte, na Constituição diz que ele também tem que fazer isso. Seria a proporcionalidade na aplicação do critério ambiental. Aí a coisa mudaria de figura. Sim. Né? Mas não vai dar... Pode não dar 100%, tem que começar. E começando, tu vai chegar ao patamar razoável, né, tia? Tá? Professor Inácio, importante também citar que concentrar esse estudo numa universidade europeia dá para a parte de direito ambiental toda uma envergadura maior, porque a Europa hoje é a vanguarda das ações ambientais, ela tem uma agenda muito bem definida até o ano de 2030, e os europeus enxergaram que se o desenvolvimento... Se o desenvolvimento sustentável for levado, né, como regra, o mundo tende a prosperar. Os americanos deixam isso um pouco de lado. Os chineses não estão nem aí para essa discussão. Os europeus é quem levam essa agenda ambiental adiante. Sim. Professor Inácio, o tema é bom e ele renderia longas discussões, mas nós temos que ir escasseando porque nós temos um tempo de programação. Sim. Eu gostaria que o senhor fosse para suas considerações finais, as suas saudações e maiores esclarecimentos. Nós vamos ficar abertos para novas conversas, sem dúvida nenhuma. Pois não, muito obrigado. Então, só para complementar, colocar essa questão da envergadura, por exemplo, da Europa. Por quê? Porque se nós centrarmos só... com base na Europa, com todos os estudos que tem ali, dá para mostrar que o nosso está ineficiente. Sim, perfeito. Foi isso a intenção. Sim. E está ali, né, toda a intenção dessa situação. Por isso que não deu para usar o direito comparado. Correto. Tá? O direito comparado, se eu tivesse usado a legislação e tudo que acontece na Europa, eu precisaria, em vez de 400 páginas, eu precisaria de 4.000 páginas, né, para escrever. Por quê? Porque o que está centrado lá serviu para mostrar que se nós não fizermos o que eles fazem, tá? É rígido. Mas é rígido, mas na proporcionalidade, está na nossa Constituição, está na Declaração dos Direitos Humanos, está na nossa Constituição, está na nossa legislação. Sim. Então, o poder público tem que se engajar nisso. Mas tem custo. Não interessa se tem custo para o poder público. A questão ambiental, a questão da proteção à vida, ela é infinitamente mais importante do que pensar que ela vai ter custo. O custo que tu tem para recuperar, para deixar a área da fauna, da flora e a recuperar as questões mineiras, na proporcionalidade de cada um, tá? E a fiscalização e a eficiência disso, mudaria, e isso daria menos doenças, porque hoje só a OIT, um dos pontos que eu também abordei na tese, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, apontou que deu quase 14 mil, 13 mil e poucos acidentes na área da mineração. Sim.
Só 2012 a 2018. Tá? Então, se tu vai analisar os acidentes de trabalho que dá por falta de equipamento de proteção individual ou coletiva, pela falta do Ministério do Trabalho fiscalizar isso, tá? Acondicionamentos de explosivos em locais inadequados. Nós já vimos aqui o Guaporé há poucos dias também. Né? Uma tragédia. Dizer, isso aí eu aponto na minha tese. Sim. Tá? Isso aí é foco de acidente. Tá? E não se tem a devida fiscalização e o acompanhamento dessas coisas. Então, o trabalho dos mineiros, tudo, sim, acompanhados por engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, treinamentos, né? E a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, treinamentos, palestras, cursos. Tá? A capacitação, a entrega dos equipamentos de produção, tanto individual e coletiva, sim, e a eficiência da fiscalização para que o trabalhador realmente utilize e utilize bem, utilizar, porque treinar ele e explicar por que serve isso, para evitar acidente. Mas isso aí sempre vai ocorrer. Mas se ocorre assim mesmo, vai ocorrer em menor proporção, não é 12 mil e poucos lá em 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 anos. Em 7 anos, 12 mil acidentes. É uma que poderiam tudo, a grande maioria ser evitado pela fiscalização do Ministério do Trabalho, essa conscientização entre empregado e empregador, entrega de equipamento. Tudo tem custo, mas o custo menor é aquele que a prevenção é um custo menor. Sim. Porque o custo com a vida ele é infinitamente maior, né? Tá? Em tudo. Então essas questões é que a gente tentou abordar e mostrar, né? Mas a falta de eficiência na fiscalização foi o que se apurou, né? E a legislação existe, mas a falta de eficiência, fiscalização na apuração, maior rigidez, né? na legislação, se precisar tornar ela mais rígida, tem que tornar mais rígida. Sim. Tá? Mas o poder público tem que estar engajado junto com a coletividade, junto com aquele que explora, tem que ser um elo geral. Aquilo que a Europa agora está fazendo, e de forma global, lá na Europa, né, que tu falasse, isso é uma forma, né, de conscientizar e tentar cumprir e seguir a conscientização da Declaração dos Direitos Humanos. Né? Isso não é só para mineração, mas é a água, é a fauna, é a flora, tudo. Os nossos mares ali que estão entulhados de entes poluentes. Né? Precisamos ter atitudes concretas se quisermos avançar como civilização, senão novas pandemias surgirão, novos desequilíbrios climáticos vão aparecer e aí a gente vai tendo que sobreviver em meio a essa diversidade, porque afinal, professor, para o planeta, o vírus somos nós, né? É verdade, é verdade. E isso tu vai ver, começou lá em tal lugar. Em algum lugar começa. Sim. Né? Depois vai se disseminar. Hoje o mundo ele é tão pequeno na proporção de chegar num no outro. Sim. Né? Que aquilo que acontece lá na Europa, 5 horas depois, está acontecendo aqui. Porque o cara que veio de lá está aqui, está ali, está... Quando tu vê, está em tudo qualquer lugar. Né? As distâncias se encurtaram. Então é aquela história. Mas aí, porque eu estou aqui em Vista Alegre, estou eu lá na minha cabana, lá em Vista Alegre, lá, isso aqui não vai chegar. O cara vem da Europa, ou dos Estados Unidos, qualquer outro lugar do mundo, da China, quando tu vê, onde é que ele vai? Está visitando a minha, está ali fora. Está em Vista Alegre, está em Protásio, está em qualquer lugar, aqui em Nova Prata, passando qualquer lugar. Tivemos semana passada, só para evidenciar essa fala, né? Tivemos semana passada o 3º caso no estado confirmado de variante Delta, que é a variante indiana, confirmado em Nova Bassano. Então, ou seja, as questões chegam muito próximas a nós. Sim, mas por quê? Mas está lá na Índia. Há pouco estavam dizendo que estava lá na Índia. Sim. Né? Que estava dando os problemas. Mas não, isso aí é uma coisa que já existia, não sei o quê. E aí o pessoal vai falando, né? E aí, quando tu vê, está do teu lado. E é exatamente isso, porque o mundo ele se tornou pequeno depois da tecnologia, dos avanços tecnológicos. Antes, não tinha um avião para vir para cá para trazer a peste negra aqui. Não tinha. Você vinha ou era de navio, outra coisa, mas ele demorava mais tempo. Agora não, agora em questão de horas já está em tudo que é lugar, se tivesse, né? Então, esse vírus. O vírus começou, quando tu vê, está em tudo que é lugar no mundo. Por quê? Porque as coisas, elas são rápidas dentro da tecnologia. Elas acontecem e voam. Por isso que essa questão de explorar
o meio ambiente, sem a consciência de recuperar e sem a consciência de que a gente tem que ter na cabeça a questão da preservação, né, de alguma forma, com a gente e com o ser humano do lado de lá, né, porque eu não me preocupo porque aqui é meu, é teu. Na realidade, a gente está aqui, está de passagem. E no fundo, o que nós estamos? Nós estamos um pequeno arrendamento, né? Correto. Então é por aí. Correto, professor. Né? Professor Inácio, muito obrigado pela presença. Com certeza retornará mais vezes para abarcarmos outros assuntos com toda essa carga teórica e prática que é extremamente importante. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, Beto Guidini retorna. Professor, um ótimo dia para o senhor, uma ótima semana. Obrigado, foi um privilégio. Agradeço a atenção de quem nos acompanhou ali, né? E que tenha um bom dia, uma boa semana. E que zele pelo meio ambiente. Zele pelo meio ambiente, inclusive. Que é uma das formas de nós termos ali, então, a possibilidade, tanto para as presentes como as futuras gerações, um ambiente melhor, né? Inclusive, doutor Guilherme Silveira lhe manda os cumprimentos pela nossa live no Facebook, parabenizando pela sua tese aí. Obrigado. Um abração a ele também aí. Então tá, intervalo comercial, na sequência, Beto Guidini, os boletins epidemiológicos e o nosso encerramento do Conecta News nessa manhã. Uma boa semana a todos aí. Obrigado.